Olá, tudo bem? Hoje vou falar a você a respeito daqueles que têm a vida dominada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia de todo aquele que o obedece e que atingiremos a vida eterna. Em Romanos 8, de 1 a 17, diz: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma na carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas Cristo é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, de modo que não podeis fazer as coisas que gostaria de fazer. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O capítulo 8 de Romanos, esse que estamos estudando, descreve bem a vida vitoriosa e cheia de esperança, vivida por aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquanto não há mais motivo para que aqueles que estão em Cristo Jesus continuem levando uma vida de escravidão, obrigados a pôr em execução a vontade da tirania da lei do pecado e da morte. Sob a velha natureza era simplesmente impossível fazer a vontade de Deus. E se a velha natureza ainda domina a vida dos homens, fazer a vontade de Deus continua sendo uma impossibilidade. Mas aqueles cuja a vida é dominada e dirigida pelo Espírito de Deus, que seguem os seus impulsos, fazem de coração a sua vontade. Se aqueles que continuam em conformidade com a velha natureza, aprovando entre si uma sentença de morte, não podem vencer. Agora, aqueles que consideram a velha natureza como pertencente ao passado morto e seguem a orientação do Espírito de Deus, têm a segurança
de que a vida imortal já começou nelas. Na verdade, o fato de que respondem positivamente à direção do Espírito de Deus é prova evidente que são filhos de Deus. Para o apóstolo Paulo, a direção do Espírito não é uma questão de impulsos esporádicos, mas é a experiência habitual do crente em Cristo e é o próprio princípio da liberdade cristã. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. A velha escravidão da lei foi abolida. O Espírito introduz os crentes numa nova relação como filhos de Deus, nascidos livres. É o incentivo do Espírito que leva os cristãos a se dirigirem espontaneamente a Deus como seu Pai, usando a mesma expressão que Jesus usou ao falar de Deus como seu Pai, expressão própria para a atmosfera íntima de afeição familiar. Abba, Pai. Em outras palavras, eles receberam o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus quando este foi batizado e o levou ao deserto. Ele lhe deu energia para realizar suas poderosas manifestações e que deu alento a toda a sua obra e ministério. Assim, o Espírito de Deus e o Espírito do cristão testificam o fato de que este é filho de Deus. Além disso, os filhos de Deus são seus herdeiros, herdeiros daquela glória que pertence a Cristo por direito único e que, pela graça, ele compartilha com seus irmãos e que, portanto, são co-herdeiros com ele. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há razão para aqueles que estão em Cristo Jesus continuarem fazendo trabalhos forçados, como se nunca tivessem sido perdoados, como se nunca tivessem sido libertos da prisão do pecado. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fosse chamados à liberdade. É a lei do Espírito que contrasta com a lei do pecado, que está em meus membros. É a lei da vida que contrasta com a lei da morte, que guerreia em meu interior. O conflito entre as duas naturezas prossegue, mas onde está o Espírito Santo, ele tem o domínio e a direção, e a velha natureza é compelida a recuar. Agora, falando sobre a carne, a nossa natureza humana. Em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança de carne do pecado. Paulo podia ter dito simplesmente em carne, mas quis salientar que a carne humana foi a esfera em que o pecado conquistou um ponto de apoio e dominou a situação até que se aproximou a graça de Deus. Cristo foi feito pecado por nós. Condenou Deus na carne o pecado, isso é, na carne de Cristo, em sua natureza humana, foi dada a sentença sobre o pecado e foi executada. Portanto, para os que estão unidos a Cristo, o poder do pecado foi destruído, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos e guardareis os meus juízos e os obedecereis. Somente depois que a nova criação veio à luz, pela morte de Cristo e ressurreição, é que se tornou possível a Deus enviar o Espírito do seu Filho aos corações dos homens perdidos e desamparados, para que com o Espírito viesse a vida, a liberdade e o poder. Os que vivem pelo Espírito, como Paulo diz, produzem o fruto do Espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para o apóstolo Paulo, o espírito humano está adormecido ou morto, enquanto não é trazido à vida pelo caminhar com Deus. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o homem não possui o Espírito Santo, não é cristão, visto que somente o Espírito coloca os homens em viva relação com Cristo. Não pode haver tal relação em Cristo, independentemente do Espírito Santo de Deus. O Espírito é vida, porque vocês foram justificados. O Espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo habita em vocês, então, embora o seu corpo esteja ainda sujeito àquela morte temporal, que é consequência do pecado, o Espírito que fez morada em vocês, o Espírito vivificante, lhes dará aquela vida eterna, que é consequência da justificação. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio de seu Espírito que em vós habita. Deus nos deu seu Espírito, por isso fomos revestidos de corpo celestial. Os crentes são exortados a se considerarem mortos em relação ao pecado. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E com o linguajar mais vigoroso de nosso Senhor Jesus, sobre o arrancar o olho e cortar a mão e o pé que leva a pessoa a pecar. É claro que é uma linguagem figurada, mas devemos parar de fazer aquilo que nos leva ao pecado. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo contrasta a anterior servidão de escravos com a nova liberdade de filhos, cujos corações Deus enviou seu Espírito, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Espírito de adoção é assim chamado porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um filho adotivo era um filho escolhido deliberadamente por seu pai adotivo, para que pudesse perpetuar o seu nome e herdar os seus bens. Isso é uma representação de como Deus nos ama. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo porque a glória que herdamos pela graça é a glória que de direito pertence a Cristo Jesus. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Os que na presente vida experimentam a comunhão de seu sofrimento podem aguardar a comunhão de sua glória. Sofrimento agora, glória depois. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se sofremos, também reinaremos com ele. O sofrimento é necessário, prelúdio da glória. Assim, quando Paulo diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele quer dizer que as mesmas aflições e privações que destroem o homem exterior constituem um meio pelo qual o Espírito de Deus emprega para que renove o homem interior mais e mais, até que o fim, o homem exterior desapareça completamente e o homem interior, de forma plenamente, se renove segundo a imagem de Cristo. Para concluir, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus,
pois não andamos mais de acordo com a velha natureza. Agora somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e andamos em novidade de vida. Bem, vou ficando por aqui. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!